Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Verdade seja dita, Raul Seixas era um verdadeiro poeta. É provável que a maioria de vocês nem fosse nascido quando Raulzito morreu. Mas você sabe quando e como o famoso Maluco Beleza morreu? Hoje eu tentarei contar um pouco da vida do homem que foi um dos pioneiros e introdutores do rock and roll no país. Até porque a trajetória que o cantor e compositor atravessou, incluindo os vícios, problemas de saúde e até seus 5 casamentos, em muito contribuíram com sua triste partida deste plano. Você já vai entender o porquê. Eu sou Benjamin e você é muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Raul nasceu no ano de 1945, como ele mesmo dizia, nasceu no ano da bomba atômica. Filho do engenheiro Raul Varela Seixas e da dona de casa Maria Eugênia Santos Seixas, Raulzito nasceu em Salvador no dia 28 de julho, oriundo de uma família de classe média desde pequeno. Raul mostrava que tinha personalidade forte e, ao mesmo tempo, um toque de genialidade. Assim como vários outros astros do rock, Raul nunca gostou de ir para a escola. Ele, inclusive, foi reprovado várias vezes. O que ele gostava mesmo era dos livros, principalmente os de filosofia. Logo na adolescência, Raulzito começou a demonstrar interesse pelo rock. Mas o que será que ele preferia escutar nessa época? Simplesmente Elvis Presley e Pink Floyd. Em 1956, ele fundou o Clube dos Cigarros, com alguns amigos. O grupo se vestia de roqueiro e promovia badernas. O objetivo era procurar uma espécie de liberdade musical e cultural. Em 1959, Raul Seixas fundou o Elvis Rock Club, com o amigo Valdir Serrão. Segundo informações sobre a infância do cantor, foi Valdir Serrão quem mostrou a vida social a Raul, apresentando a ele um amplo ciclo de amigos em Salvador. Nos anos 1960, Raul fundou sua primeira banda de rock, que chegou a ter vários nomes como Relâmpagos do Rock. Mas foi em 63, depois de ter alguns nomes e várias formações, que surgiu a banda The Panthers. A fama veio e com ela mais uma mudança de nome na banda. Dessa vez, eles eram os Panteras. Em 1967, Raul Seixas conheceu o primeiro amor de sua vida, Edith Wisner. Mas como nada nessa vida é perfeito, Edith era filha de um pastor norte-americano que achava que Raul não estava à altura da sua filha. O resultado? Em 6 meses, Raul terminou a escola, fez cursinho pré-vestibular e passou na faculdade de Direito, Psicologia e Filosofia. O que o amor não faz com as pessoas, né? Os dois, então, se casam. Mas logo depois, Raul Seixas largou os estudos e continuou seus trabalhos com a banda. Quando Gerry Adriani convidou Raul e sua banda para irem morar na famosa Cidade Maravilhosa, eles não pensaram 2 vezes e partiram em direção ao Rio de Janeiro. Mas as coisas não acabaram dando certo. O sucesso esperado não veio e Raul chegou a passar fome. Um fato que ele mesmo descreveu na canção Ouro de Tolo. O fracasso fez Raul voltar a Salvador, mas por acaso surgiu uma vaga de emprego na CBS Discos, onde Raul foi convidado para ser produtor da gravadora. Então, ele junta as malas com Edith e parte mais uma vez ao Rio de Janeiro. Essa foi uma boa época de aprendizado para Raulzito. Ele compôs músicas para Gerry Adriani, Renato e seus Blue Caps, Trio Ternura e Sérgio Sampaio. Mas um erro cometido por Raul fez com que ele fosse demitido. Segundo a lenda, ele usou a empresa sem o conhecimento dos seus superiores para gravar seu LP intitulado como Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. Embora existam várias controvérsias sobre essa história, muitos dizem que foi exatamente isso que aconteceu. Mas, independente dessa questão, o disco foi um fiasco e as letras foram mutiladas pela censura do regime militar. Foi então que, no ano de 1972, finalmente o sucesso chegou.
Raul Seixas foi às finais do Festival Internacional da Canção, evento de música da Rede Globo, onde apresentou as canções Let Me Sing e Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo. Pouco tempo depois, veio o sucesso Ouro de Tolo, a música que possui uma letra quase autobiográfica, que falei agora há pouco, mas que também debochava da ditadura. Com isso, a carreira musical de Raul estava lançada. Segundo um grande amigo de Paulo Coelho, com quem escreveu algumas obras, os dois eram fascinados pelo mundo do ocultismo. Esse detalhe foi o que deu origem a obras como Gita, Novo Aeon, A Lei e Metamorfose Ambulante. Vocês já devem ter visto vídeos aqui na Fatos sobre o grande Aleister Crowley, certo? Raul Seixas e Paulo Coelho tinham Crowley como inspiração, tanto que a lógica telemita, uma filosofia religiosa criada por Crowley, era a mesma da formação da Sociedade Alternativa. A sociedade tinha sede alugada, papel timbrado e relatórios mensais. Além disso, chegou até a anunciar a aquisição de um terreno em Minas Gerais para a construção da Cidade das Estrelas, uma comunidade onde a única lei era faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Mas Raul Seixas e Paulo Coelho voltaram a ter problemas com a censura. Raul e Paulo foram presos e torturados pelo DOPS, pois pensavam que a Sociedade Alternativa fosse um movimento armado contra o governo. Os dois, então, junto de suas esposas, foram exilados para os Estados Unidos. Existem várias histórias sobre a vida de Raul nesse período, inclusive uma onde ele teria conhecido John Lennon, mas ninguém sabe se essas histórias são verdadeiras. Um acontecimento inesperado então acontece. O LP Gita, gravado poucos meses de Raul ser exilado, fez tanto sucesso que a ditadura foi obrigada a trazer Raul de volta ao Brasil. Foram 600 mil cópias vendidas, o que rendeu até um disco de ouro. Muitos dizem que esse LP foi considerado de maior sucesso da carreira do cantor. A partir disso, Raul teve algumas alegrias, mas várias decepções. Primeiro, Edith se separa de Raul e vai para os Estados Unidos com Simone, a filha do casal. Em 75, Raul se casa com Gloria Wacker, com quem permaneceu casado até 1978. Neste ano, Gloria, assim como Edith, também voltou para os Estados Unidos, levando a filha Scarlett. Poucos meses depois, Raul conhece Tânia Mena Barreto, com quem passa a viver. Eu quase deixei passar um detalhe importante dessa época, que foi quando os problemas de saúde de Raul começaram a aparecer. O alcoolismo fez com que ele perdesse 1/3 do pâncreas. O consumo de bebida sempre esteve presente na vida de Raul, sendo um fator determinante em sua vida e morte. Inicialmente, ele teve pancreatite, mas felizmente conseguiu se recuperar. Os anos 70 foram ótimos para Raul. Ele lançou os LPs O Dia em que a Terra Parou e Novo Aeon. O sucesso era certo. Vários contratos vieram e canções famosas foram consideradas hinos. Foi o caso de Medo da Chuva, Meu Amigo Pedro, Mosca na Sopa e Rock das Aranhas. Em 1979, Raul se separou de Tânia, época em que ele ficou depressivo e foi internado. A causa da internação? Alcoolismo. Pouco tempo depois, ele conhece Ângela Afonso Costa, a Kika Seixas, que já era sua 4ª companheira de vida. Então vieram os anos 80, cheios de altos e baixos. Primeiro, ele assina contrato com a CBS, desta vez como cantor, e lança o álbum Abre-te César. Mas logo depois, seu contrato foi rescindido. Em 81, nasce a 3ª filha de Raul, Vivian, fruto de seu relacionamento com Kika. Em 82, conciliando grandes shows e a relação com a família, Raul Seixas faz uma apresentação completamente bêbado na cidade Caieiras, em São Paulo. O resultado? Bom, talvez vocês não acreditem, mas ele quase foi linchado pelo público, pois não estavam acreditando que ele era o próprio Raul Seixas.
O cantor apresentava uma voz pastosa e com lapsos de memória que o impediam de concluir frases de sua própria autoria. No final das contas, ele foi preso e teve que provar que era ele mesmo. Poderia ser cômico, mas acaba por ser mais trágico do que engraçado. Em 1985, Raul se separa de Kika. Alguns anos após seu quarto divórcio, ele se aproxima de Marcelo Nova, com quem divide o palco em algumas ocasiões. Ele então conhece sua quinta e última companheira de vida, Lena Coutinho. O romance durou pouco e um ano mais tarde, em 88, ele se separa dela e faz seu último show solo. Depois de 3 anos sem pisar no palco, Raulzito faz uma turnê com Marcelo Nova, totalizando cerca de 50 apresentações pelo Brasil. A vida de Raul Seixas foi cheia de altos e baixos, de sucessos e decepções. O uso excessivo de álcool e drogas comprometeu sua saúde de uma maneira que, cedo ou tarde, fariam com que algo mais grave acontecesse. E foi bem isso. No dia 21 de agosto de 1989, em uma manhã que parecia completamente normal, Dalva Borges, a mulher que trabalhava na casa de Raulzito, entrou no quarto do cantor para abrir a janela. Isso era um costume da funcionária. Diariamente ela abria a janela do quarto de Raul pela manhã, mas dessa vez havia algo muito estranho. Dalva observou Raul, que estava deitado com o lençol cobrindo até a altura do seu peito. Ela então começou suas tarefas, mas achou extremamente estranho o fato de Raul não se levantar. Geralmente, quando ela fazia os primeiros ruídos pela manhã, Raul saía da cama. Dalva, preocupada com aquela situação, foi ver Raul mais uma vez e percebeu que ele se encontrava na mesma posição de antes, e achou que ele poderia estar morto. Um médico foi chamado rapidamente. Contudo, já era tarde demais. Raul Seixas morreu em seu flat por volta das 8 horas da manhã em São Paulo. Raul morreu vítima de um ataque cardíaco, resultado do seu alcoolismo, agravado pelo fato de ser diabético e por não ter tomado insulina na noite anterior. Um detalhe que provocou uma pancreatite aguda, fulminante. Mas Raul não teve sossego nem depois de morto. Segundo o amigo Marcelo Nova relatou no livro O Galope do Tempo, no dia do funeral de Raul, cerca de 100 pessoas invadiram a igreja cantando Sociedade Alternativa. As pessoas queriam levar o corpo de Raul para passear, para fumar maconha e, como relatou o próprio Marcelo Nova, para tomar uma. A multidão sacudia tanto o caixão que era possível escutar o corpo se debatendo contra a madeira. Ninguém conseguiu levar o corpo de Raul para fora da igreja, mas muitas homenagens foram feitas ao pai do rock brasileiro. Seu último LP, A Panela do Diabo, foi lançado 2 dias antes de sua morte. Curiosamente, após a morte e o lançamento do disco, Raul passou a ser mais venerado do que nunca, e seus trabalhos póstumos foram todos sucessos de vendas. Essa foi a história da vida e do último dia de Raul Seixas. Para finalizar, uma frase marcante dita por esse genial e saudoso artista: "Ninguém tem o direito de me julgar, a não ser eu mesmo. Eu me pertenço e de mim faço o que bem entender." Termino aqui, deixando inclusive essa reflexão para você. Até a próxima.